toda Minas Gerais. Informações, cultura, política, empreendedorismo e muito mais. Com Adão Domingos, comentando os fatos e as notícias diariamente. Bom dia, ouvintes da Rádio Bom Sucesso, bom dia, internautas. Estamos iniciando uma segunda-feira. Nossa pauta hoje, a arte de viver. Nós estamos no Setembro Amarelo, o mês de combate ao suicídio. Todos os meses nós celebramos a vida, todos os dias, todos os momentos a gente celebra. Mas nós estamos focando hoje no programa esse tema tão relevante. Pedir licença a todos os lares aqui do Vale do Jequitinhonha, de todos os rincões das cidades, dos distritos, dos povoados e também pela internet, aí pelo mundo afora, para a gente receber com muito carinho aqui ele, que é uma pessoa iluminada, que chegou aqui no Jequitinhonha com os demais amigos, com os freis agostinianos na cidade quilombola do Vale, em Chapada do Norte, para trazer esse algo mais de vida, de mostrar para as pessoas o quão importante é a fé, e a gente juntar a fé com o amor, com a fraternidade, com todos esses bons sentimentos humanos, humanizando cada vez mais a vida e ouvindo com o coração. Frei Thales Rian é o nosso convidado, já está aqui ao vivo nos estúdios. Que honra recebê-lo, seja sempre bem-vindo, Frei. Caríssimo amigo Adão Domingos, caríssimos ouvintes aqui da Rádio Bom Sucesso, todos vocês que nos acompanham também pelo Facebook. Uma alegria muito grande aqui estar com vocês, partilhando esse tema que é muito importante, muito bonito para a nossa vida, que é a arte de viver. Então eu agradeço desde já pelo convite e também reforçando aí a nossa missão aqui no Vale. Que missão bonita, que missão que expressa tão bela a arte de viver a cada dia. Obrigado a todos aí pela oportunidade, pelo convite. E é bom demais chegar com respeito em todos os lares, Frei. As pessoas abrirem o coração, a família unida, para falar, porque hoje, no nosso século XXI, tantas turbulências, tantas atribulações, tantos problemas, nós estamos saindo de uma pandemia, graças a Deus, vivos. E nós estamos aqui hoje para celebrar a vida, falar da arte de viver, levar a mensagem de esperança a todos os ouvintes, a todos os cidadãos. Isso aí, Adão. Como você bem disse, na nossa vida várias situações às vezes nos tiram de foco, nos tiram do caminho. Aquilo que nós chamamos de acidentes, né? Tem um acidente como, por exemplo, o copo cair e quebrar. Como que eu reajo a isso? Como eu reajo aos acidentes da vida, às situações inesperadas, aos conflitos, seja eles pequenos, grandes, interiores, afetivos, que surgem no dia a dia? Como que eu sou afetado pelas circunstâncias da vida? Aqui está um grande segredo. Se talvez uma coisa que me afeta de muito, pode não afetar os demais. Então é sempre perguntar o que nos afeta hoje. E a pandemia foi um exemplo claríssimo disso, né? Quantas pessoas ainda não saíram da pandemia, porque ainda no coração, ainda na vida, vivem uma quarentena, vivem um lugar onde não tem esperança, onde não levanta os olhos para frente, onde não olha para o horizonte. Por quê? Porque os acidentes da vida marcaram, magoaram e ainda prendem tanto a pessoa. Então, o que nos afeta, como nos afeta? É sempre bom perguntar isso, e aí a pandemia vem nos ensinar, né, a não ficarmos sempre na noite escura, na tempestade, no Covid. Mas o que eu posso fazer para sair disso? Com certeza. E a gente foca esse momento aqui na fé, na família, nos amigos, nas reflexões do dia a dia. Nós aqui do Vale já temos tantos problemas, Frei, não é verdade? Mas a fé, ela é tudo na vida da pessoa e nas nossas vidas. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas? A gente sabe que tem um ouvinte aí agora que está com esse sentimento, com essas amarras.
com essa tristeza no coração, com a insegurança, com tantos problemas, com tantas adversidades. É importante a gente mostrar para essas pessoas a importância de viver, que ela é capaz, que ela pode ser útil, que ela tem que procurar ajuda, que ela tem que procurar dialogar, conversar com as pessoas, colocar esses sentimentos para fora e prosseguir. Isso mesmo? Sim, verdade. Santo Agostinho, que é o nosso pai espiritual dos freis agostinianos, tem uma frase que muitas vezes a gente usa no status do WhatsApp, no Facebook, que é: conheça-te, aceita-te, supera-te. O primeiro passo é o autoconhecimento. O autoconhecimento, a gente vai entender que todo mundo tem características, tem defeito. Isso é normal da humanidade. Quem diz que não tem defeito ou está mentindo ou está iludido, né? Então todos nós temos as nossas limitações. Mas como que eu lido com isso? É igual aquele experimento que a gente faz nas escolas com as crianças. A autoestima, a bexiga às vezes está bem pequena, a autoestima baixa, às vezes ela enche, está bem alta. O que eu posso fazer para elevar a minha autoestima? Não é ficar só com pensamentos negativos, pessimistas, não se prender só ao lado ruim da vida, mas olhar aquilo que é bom, aquilo que é dom de Deus. Todos nós temos dons e qualidades que às vezes ninguém valoriza. A capacidade de acolher, a capacidade de abraçar o outro, de dizer palavras doces, de ser solidário, ajudar, partilhar o alimento, a vida. Às vezes cura com um abraço. Então, como que o meu relacionamento com os meus defeitos e qualidades? Valorize aquilo que você tem de bom. Aquilo que a gente não tem de bom, que é defeito, limitação, todos vão ter, e aí passa por essa frase. Então a primeira coisa é o autoconhecimento. A segunda, aceita-te. Muitas vezes a gente não aceita as circunstâncias da vida. E aí vem talvez o grande empecilho na arte de viver. Como que eu me relaciono com os fracassos? Se a gente for olhar no coração de todo mundo que está ouvindo agora, no meu, no seu, de todo mundo, desde quando a gente nasceu e era criancinha, quantos sonhos a gente não guardou num lugar que só a gente acessa? E por que que não deu certo? Porque às vezes a vida, as oportunidades não permitiram que desse certo. Então como que eu me relaciono com os fracassos? É preciso entender que aceitar, esse aceita-te da frase de Santo Agostinho, é entender que nem sempre a gente ganha. É preciso na nossa vida entender e crescer com as situações, inclusive aquelas mais difíceis. E aí eu vou entender que o supera-te da frase é o quê? Pega o Evangelho de Cristo. Quantas vezes aquele povo sofreu? Jesus Cristo ir parar numa cruz, ser perseguido, coroa de espinho. A gente olha o filme de Jesus, a gente chora junto. Como pode um homem sofrer tanto? A gente vê tanta gente sofrendo também ao longo do Evangelho. O Zaqueu estava lá, o trabalho dele estava incomodando, mas com Jesus ele queria encontrar, ele sobe na árvore. Aquela mulher que estava com hemorragia vai ali no meio do povo, ninguém vê, ela toca Jesus. Os cegos, os coxos que aparecem na Bíblia, eram pessoas que sofriam a todo momento. Pessoas que estavam ali buscando um encontro com Jesus, alguma coisa que desse esperança. E quem foi essa pessoa? Foi Jesus Cristo. Por isso, quando você, caríssimo ouvinte, quando te perguntar, nós podemos trazer várias pessoas aqui na rádio, Adão, para dar um testemunho, e a gente vai ver quanta história bonita a gente vai ter. Marcantes, história, né? De superação. Perseverança. E aí você vai perguntar, não, mas por que depois que eu perco uma pessoa amada, eu ainda sou capaz de ter sonhos e lutar pelo que eu acredito? Por que depois de terminar o meu relacionamento, por que depois de tudo que eu tento dar errado, por que depois das dívidas acumularem, de eu não ter o que comer, de eu não ter onde morar, porque mesmo diante disso tudo a gente vê pessoas com a cabeça em pé? Porque tem uma coisinha que se chama fé. E é a fé que nos motiva a, mesmo depois de cair no caminho, tropeçar na pedra, cair no bueiro, levantar e continuar. Prosseguir. E aí é da natureza humana. Com certeza. Você cair, você errar, você ter tristeza. As árvores, as flores, Cecília Meirelles, aprendi com a natureza a me deixar cortar para voltar inteira. As flores,
as árvores não brotam, as roseiras não brotam. Eu acho isso de uma inteligência e de uma verdade tão grande. A natureza nos ensina isso. As queimadas, nós estamos agora vendo aí, o Brasil em chamas, Frei. O senhor está vendo, eu acompanhei ontem, eu estou horrorizado, a Serra do Cipó em Belo Horizonte, incêndios criminosos, não é? E nós somos parte da natureza, nós somos essa essência, não é verdade? E eu também tenho, só para prosseguir aqui a nossa conversa, o século da solidão, das incertezas, da depressão, esse mal que está assolando todos os cidadãos do mundo inteiro. A juventude de insegurança, de suicídios. O que o senhor tem a dizer, principalmente agora para os jovens que nos ouvem? Essa juventude que precisa de um porto seguro, de olhar além dos horizontes, de enxergar uma luz no fim do túnel, que precisa de oportunidade, de políticas públicas, de emprego, de estudo, que é o direito mais sagrado, a educação. O que o senhor tem a dizer? Então, Adão, nós estamos vivendo numa era pós-moderna, e nisso a gente vê que os valores hoje já são distintos daqueles que a gente tinha antigamente, onde, por exemplo, o casamento era acertado, a vida rural era maior. Hoje não, hoje com o celular, com as mídias, o leque de influências aumentou muito. E mais do que isso, a fluidez do mundo está maior. Então o que isso acontece? A gente precisa de barulho, ruído e distração o tempo todo. Quem fica sozinho consigo mesmo, às vezes já fica incomodado. Opa, tem alguma coisa errada. Ou seja, nós perdemos um pouco aquilo que se chama espiritualidade. Isso independe da religião que você segue. A espiritualidade é um contato, um encontro consigo mesmo, de rever suas intenções, de perguntar quem sou eu, atitudes, de reconhecer quando eu acerto, quando eu erro. Isso é normal da vida de todo mundo. Então, diante dessa fluidez da era pós-moderna, que o que é bom hoje, amanhã já não serve, que valoriza as pessoas como objeto, os jovens de hoje, pessoas se sentem pressionados a todo momento, seja alguns pela família, outros pela sociedade, outros por ter emprego, outros por serem incapazes, às vezes, de resolver uma conta de matemática, mas aí é muito capaz de fazer um projeto, um desenho, uma arquitetura. Ou seja, essa pressão externa em cima de cada jovem acaba fazendo ele ter... A água vai escoar para onde? Encha o copo, faça uma pressão ali, a água vai sair, molhar, vai explodir o copo. Então, onde que nós vamos colocar essa pressão? Então, a juventude, hoje acontece isso. Esse processo de pressão da sociedade. A sociedade coloca alguns valores como valores top de linha, né? Tem um carro do ano, rico. E muitas vezes, quando eu vejo que eu não sou capaz ou não tenho condições de chegar até lá, até por valores e perspectivas sociais, aí o que acontece? A ideia do fracasso. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou valorizar o trabalho que eu tenho, às vezes ganhando R$10 por mês? Como? Aí está um dos primeiros elementos, a pressão social, a pressão familiar, a pressão da escola, seja dos vários ambientes. Por isso que tem que haver sempre o diálogo. É a base de tudo, o diálogo. Diálogo franco, sincero. Olho da família, olho. isso, da família para o jovem. Às vezes a gente não precisa ter muito estudo, não. Vamos reunir ali na mesa, vamos comer um arroz, um franguinho caipira e vamos conversar, e filho. muitos protelam, né? É. Muitos adiam essa conversa, e o tempo vai passando, e todo mundo ali dentro da casa, calado, cada um no canto com seu celular, e os problemas aumentando. Aumentam, porque aí aquele mundo que o celular transparece, os jovens às vezes vão acreditar, não, ali é o mundo ideal, o mundo da novela, o mundo do filme. Mas a minha realidade é outra. Os meus trabalhos é outra. Minhas dificuldades, problemas e contas são outras. Então eu não posso fugir disso. E aí a gente idealiza uma realidade que quando a gente descobre que ela não existe, o que acontece? A depressão, a angústia, a tristeza, né? E aí o diálogo deve ser essa base. Por quê? Por exemplo, na família, você vê que um filho não está bem, está quietão, está estranho, está falando, está meio nervoso. Revoltado, Será né? por quê? Será que é só porque o time perdeu? Às vezes pode ser essa pressão sobre ele. Às vezes dele mesmo, da autocobrança. Então dialogue. Ô filho, o que você espera para a sua vida?
Que você tem outros sonhos além desse trabalho? Ah, você vai trabalhar lá longe, em outra cidade, ficar 4, 5 meses lá no café, e aí, o que você vai fazer de lazer lá? Vai jogar uma bola? Vai conversar? Vai bater um papo? Vai ligar para a família? Ou seja, ter sonhos, ter esperança, ser capaz de ser sincero onde a gente vive. Olha, Adão, hoje eu não estou bem, aconteceu isso, tirei nota baixa na prova, mas filho, como que a gente pode fazer para te ajudar? Confie. Às vezes a gente não é bom em matemática, a gente não é bom em tudo, mas a gente pode dar o nosso melhor naquilo que é possível. Mas é verdade. E outra coisa, você falou aí da escola, a importância da interação da família com a escola, né? Para poder ser esse fator, esse elo, para juntar essas ausências, essas carências, essas tristezas humanas, e através do que o senhor disse muito bem, do diálogo, mostrar que é possível dar esperança. Eu tenho conversado, Frei, com muitos diretores, professores e professoras, inclusive lá do município de Chapada do Norte. Isso é gritante, essa ausência do adolescente, da juventude, dessas incertezas da vida. E esse momento que nós estamos aqui, eu tenho certeza que muitas dessas pessoas lhe procuram os outros lá, Frei Paulo, Frei Felipe, dentre os demais lá, e procuram outras pessoas também, para conversar, para poder dar um lenitivo, ser uma palavra amiga, pelo menos. A escola também tem um papel fundamental. Sim, e um papel primordial. Porque o que acontece? Se a gente pega uma criança que acabou de nascer e faz um experimento social colocando ela para viver entre lobos, ela vai aprender a viver igual lobos, não vai desenvolver nem a linguagem. O contato social ele é importante para todo mundo. Encontrar com outras pessoas, conversar, ver gente diferente. Até o conflito é saudável, porque a partir do momento que eu sou tensionado pelo diferente, que eu tenho que reafirmar aquilo que eu acredito. E a escola deve ser esse espaço. A gente tem que aprender matemática? Bem, sim. Física. É aquilo que a sociedade, que as exigências, às vezes até do trabalho, vai me exigir lá na frente. Mas a escola deve ser também não só um espaço tecnicista da técnica, mas um espaço das relações humanas. A escola humanizada. Isso. E aí o que eu faço? Vamos fazer um círculo aqui e vamos falar hoje sobre afetividade e sexualidade. Tem muita gente adolescente que às vezes tem dúvidas. Às vezes não sabe se expressar bem. Às vezes está se buscando no processo. Então, como que eu faço isso? Ouvindo o outro. Vendo experiências do outro que às vezes parecem comigo. Como é o caso, por exemplo, de quem está angustiado, pensando em suicídio. Não é ele sozinho. Ele pode ter outras pessoas. Então, é dialogando, é conversando, é ouvindo diferentes perspectivas. Sentimentos aflorados. Isso. Né? E aí, dentro daquilo que a gente já falava da questão da depressão é uma doença, como a gente sabe, mas ela é acentuada por fatores psíquicos, emocionais e até espirituais. Então, às vezes a gente só cuida da saúde do corpo e a saúde do coração, a saúde emocional. Como que eu me relaciono com os traumas da vida, com os fracassos da vida, com os nãos que eu recebo. E quem está ao meu redor também. Isso, por exemplo, quando teve aquele plano do Collor, muita gente perdeu tudo. Essas pessoas, houve um aumento enorme no número de suicídios no nosso país. Por quê? Quando eu perco tudo, quando eu tenho que reconstruir, se eu não tiver esse impulso para me levantar, aí sim é uma situação sem perspectiva nenhuma. E o momento atual que nós brasileiros, que o país passa também, tudo isso contribui negativamente para que esses sentimentos se afloram, esses sentimentos de incerteza, de insegurança. E aí acaba sendo, Adão, não uma questão só prática. Por exemplo, eu não tirei 10 na prova, tchau. Não, a gente não pode ser assim também. Aumentar demais determinados fatores. São pessoas que não tinham esperança nenhuma. Eu perdi tudo que eu tenho. Você trabalha, conquista e perde. Você está sem caminho, você está sem direção. Então, tem todos esses componentes. O componente emocional, o componente psíquico e espiritual. Muitas vezes eu me preocupo só com a saúde física e esqueço esses outros componentes. Então, vamos cuidar da saúde mental. Coisas que... valorizar o momento de lazer, valorizar o momento de diálogo. Essa é a arte de viver. Vocês pegam, colocam lá no Google
as obras mais bonitas que a gente tem de pintura, escultura, Van Gogh, Aleijadinho, a pintura lá da Capela Sistina, vocês acham que foi feito de um dia para o outro? Não. Demorou. Teve obra que começou com um pintor, terminou com outro artista. Teve obra que o pintor, a tinta acabava no meio. Vinha gente e chutava o balde do pintor. A arte de viver é essa. É de um dia para o outro, não. É a vida toda. Muita gente vai chutar o nosso balde da tinta. A tinta acaba, a escada cai, eu machuco o braço. Olha lá Aleijadinho. Apesar de todas as limitações que ele tinha, a gente tem. Olha que obra bonita ele fez. Todo mundo é capaz. Deixou um legado. A gente não pode se prender só aquilo que é dificuldade, limitação para nós, mas aquilo que é dom de Deus. E o maior dom que a gente tem é estar vivo. Porque mesmo eu caindo, mesmo eu tendo gente chutando meu balde de tinta, ainda é possível fazer uma belíssima obra de arte. Aí está a grande arte de viver. E os baldes de tinta lá dos freis agostinianos de Chapada do Norte, que agora é do Vale, que é de todos nós. Como que, eu queria uma curiosidade, como que é o dia a dia de vocês? Vocês conversam muito, dialogam muito, porque são muitos sentimentos, são muitas pessoas no dia a dia de vocês, muitas visitas, muitas comunidades, e vocês captam esses sentimentos, todos, essas carências, essas ausências, as boas experiências de esperança, de sucesso, de vida. Sim. E aí? Bom, nós somos freis agostinianos. E eu vou te responder a partir do nosso carisma. Nós temos 3 pilares. Primeiro, a interioridade. É buscar Deus. E aonde que eu busco Deus? É no outro. É na comunidade mais longe da paróquia. É naquele que está sofrendo. É naquele que me procura. É na oração diária. É na oração com os fracassos da vida que às vezes a gente tem também. Às vezes a gente vai numa comunidade, não deu, não conseguiu. Então nós também temos essas limitações. Então a interioridade é isso. Volta para dentro de si. Santo Agostinho falou: eis que estavas dentro de mim, eu te buscava lá fora. Era Deus. Às vezes a gente busca ver Deus em várias coisas e Ele está dentro. O segundo pilar é a vida comunitária. Nenhum frei mora sozinho. Por isso lá na nossa casa nós estamos 6. É uma graça de Deus. E aí a vida comunitária é conviver junto, partilhar as experiências. A história de vida é diferente. O lugar que a gente vem do Brasil é diferente. E aí que está uma beleza muito rica que às vezes a gente tem na nossa casa e não valoriza. Porque na hora do almoço vai cada um para o seu lado. Não, a gente senta, conversa, partilha. Conta casa. Fala da realidade do Brasil, da realidade religiosa. Quantos casos. As experiências da semana, do dia. Isso. E aí o que a gente vai comunicar para as comunidades de Chapada? Aquilo que a gente encontrou aqui dentro. Aquilo que a gente encontrou no outro freio e aquilo que a gente encontra na paróquia, na acolhida, no amor. É isso que a gente comunica. A arte de viver está aí. Isso. E aí, retomando 2 temazinhos que a gente até abordou e eu não concluí aqui, que foi a questão do tema da juventude, né? A juventude tem muitos jovens ouvindo. O que eu falo? Primeiro, não deixa de ter sonhos. Ninguém paga para sonhar. Tem muitos sonhos que eu, Adão, todo mundo já sonhou. Está guardado numa caixinha aqui dentro que só a gente tem acesso. Não deu certo? Não deu. Às vezes a vida nos leva para outros caminhos, que às vezes a gente nem escolhe. É ser sábio nesses momentos. Segundo, como que eu me lido com um fracasso? Nem sempre eu vou ter a pessoa que eu quero, o namorado ou a namorada que eu quero. Nem sempre eu vou ter o dinheiro, o celular do ano. Nem sempre eu vou ser o mais bonito. Como que eu me lido com os fracassos? Valoriza aquilo que você tem de bom. Tem gente que, se você pôr uma linda pintura e uma folha seca no chão, ela olha só a folha seca. Olha aquilo que às vezes é seco, feio. Não sabe olhar o belo, valorizar a vida. É como se enxergasse o mundo só em preto e branco. Valorize, coloque cores no mundo. Aí está a arte de viver. E aí a gente falando do suicídio, que é uma realidade que afeta muita gente, igual a gente já falava e abordava sobre isso, e aí você que já teve essa intuição ou tem, procure dialogar, procure conversar, procure amigos, pessoas de confiança. Tem uma música do Capital Inicial, composta em 89, que fala muito disso, chama Todos os Lados.
É uma música muito bonita, todos os lados ficam de frente. Del vai procurar. É muito bonita, é uma música Capital Inicial. E que foi escrita para a juventude dos anos 80, que estava sem esperança na vida, estava presa a esses fracassos. Só tem a companhia dos que caem na rede, ou seja, quem está com depressão, angustiado, dentro de casa, sem sonho, sem esperança. Ou seja, você que é jovem, sonhe, veja a beleza da vida, faça aquilo que você gosta, jogue bola, futebol, converse com os amigos. Até as pessoas que às vezes que são introvertidas, isso aí não tem nada de mais ser introvertido. Converse, vai ter alguém de confiança, busque. Então o diálogo é a melhor maneira. E que as nossas casas sejam espaços de fé, de acolhida, de aceitar o outro por aquilo que ele é, não por aquilo que nós queremos que ele seja. Nós começamos falando da pressão que os outros colocam sobre nós. Então respeite os outros por aquilo que eles são. Bacana demais. E nós temos que falar também que nós temos novidade. Agora, em novembro, no início de novembro, ordenação presbiterial do Frei Thales Rian. Amém. E vai ser em Andrelândia. Sul de Minas. Pois aí vai ter festa lá, mas tem que ter aqui também. Aqui nós vamos ter a primeira missa. Conte um tiquinho para nós aí desses momentos marcantes da sua vida, da nossa vida. Amém. É uma alegria muito grande, porque a ordenação presbiteral é o último passo aí para esse serviço mais direto às comunidades. Então, a ordenação, eu já sou diácono, religioso, frei e diácono, né? Que é o primeiro grau da ordem, o segundo é o ministério ordenado de presbítero. E vai ser em Andrelândia, no sul de Minas, onde eu nasci no dia 5 de novembro, véspera da solenidade de Todos os Santos. Que maravilha. E depois já, dia muito marcante, dia 20. Um dia fortíssimo, dia da consciência negra. Dia da consciência negra. Chapada do Norte, o Vale, essa história toda impregnada na sua vida. Em mim, que já ontem completou 9 meses que eu estou aqui uma gestação. Que alegria. Já parece que eu já estou uns 10 anos aqui, porque eu estou tão bem acolhido com o povo. Já está até com sotaque, né, Frei? Muita gente já abraça, já acolhe, então melhor ainda. E aí, nessa alegria, o que acontece? Nós vamos ter no dia 20 de novembro, 9 da manhã, a missa aqui em Minas Novas, a minha primeira missa na São Pedro. E vai vir aqui pra lá de novo com a gente, não vai? Vem, com convidar muita alegria, todo mundo, sim, não é? Participar. E nesse mesmo dia 7 da noite, lá em Chapada do Norte, a primeira missa. E primeira missa em Chapada, uma das primeiras missas e a última primeira missa, porque é lá que eu continuo a minha missão com as comunidades, nesse amor de Deus. Que maravilha. Frei Thales, eu quero imensamente agradecê-lo do senhor abrir o seu coração generoso, fraterno, grato, que a gratidão é o sentimento mais nobre do ser humano. Essas portas aqui continuarão abertas para você, vou te chamar de você, para todos os freis, para a vida, para a fé, né, para essa arte de viver. Quero lhe convidar para as suas considerações finais. Amém, Adão. Muito obrigado, Adão Domingos. Também você, caríssimo ouvinte da Rádio Bom Sucesso. Bom, eu já tive aqui na rádio várias oportunidades. A primeira vez, quando eu conheci, foi com o Frei Paulo, compartilhando uma experiência tão bonita. Depois eu vim aqui falar de futebol, Adão. Não sei se você soube disso, mas eu falei de futebol. O pessoal em Minas Novas até falou: Frei, não sabia que você sabia tão bem de futebol, não. Fico agradecido, obrigado. Comento até no programa esportivo aí no sábado. E hoje eu estou extremamente grato e feliz por estar aqui falando de um tema tão bonito, que é a arte de viver. Espero, caríssimos ouvintes, ter deixado uma mensagem de ânimo, de força. Lembra da historinha que eu contei no meio? Quando tudo parece ter terminado, quando tudo parece sombra, cinzento, preto e branco, lembre-se, aquilo que te faz levantar é a fé. Então nunca perca essa fé, nunca perca essa esperança, nunca perca esse amor. Ninguém é perfeito, todos nós estamos a caminho. E o dom mais bonito que a gente tem, a oportunidade mais bonita que a gente tem, que muita gente queria ter tido, se chama vida. Valorize a sua, ame-se cada vez mais. Conheça-te, aceita-te, supera-te. Meu muito obrigado a todos aí pelo convite, também pela paciência. Amém. Nós lembramos que amanhã nós estaremos falando por telefone, direto da cidade de Jequitinhonha, uma das maiores artistas de Minas Gerais, a tecelã Marlice Machado, de origem
Rosa e eterna artesã leontina. Ela está ministrando um importante curso de setembro a dezembro, de algodão, de vida, de mostrar a força da cultura e da mulherada do Jequitinhonha, que é empoderada, que faz sempre a diferença. Não perca, quero continuar contando com a sua audiência. Bom dia!